Muito boa noite a todos. Eu quero saudar aqui esse amigo de tão longas datas, hoje presidente da Casa, eu também já fui presidente de Câmara de Vereadores em Guanambi, meu querido amigo Laan. Quero saudar o vice-presidente dessa Casa, que não só é um amigo de muito longa data, mas foi quem me trouxe para Santa Rita de Cássia, né? Que é meu amigo Ori. Quero saudar e agradecer a ele penhoradamente pela amizade, pela lealdade, pelo grande trabalho que temos tido a oportunidade de fazermos juntos e dizer, meu caro amigo, meu caro companheiro, que essa sua disposição, essa sua juventude realmente é motivo de todos nós que fazemos política encarar essa atividade tão nobre de uma maneira realmente grandiosa. Afinal de contas, quando eu vejo você emprestar a sua juventude para fazer pelas pessoas, para exercer esse mandato com a amizade que você demonstra pelos seus amigos, isso realmente mostra a nobreza da sua alma e a grandeza dessa atividade extraordinária que é a política. Quero saudar aqui o Rafael, amigo de tão longas datas. Quero saudar ao Emerson e, em seu nome e através de você, Emerson, mandar um abraço para meu querido amigo Joaquim Geraldo, um homem de bem, um companheiro leal, um homem bem intencionado, foi prefeito dessa terra. Vocês conhecem ele muito bem, vereador várias vezes, uma figura realmente muito importante nessa cidade, por quem eu tenho uma afeição muito grande. Saudar o vereador Rildo, o vereador Regis, saudar aqui, companheiro que eu revejo hoje, o Silvio Túlio, tinha tempo que a gente não se encontrava, meu amigo. Saudar aqui o Ranulfo, o Rubinho, o Nubinho, saudar aqui, embora ele não esteja presente, ao mesmo tempo transmitir os meus sentimentos ao Paulinho do sindicato pela passagem trágica do seu irmão, saudar a todos vocês e dizer que hoje, quando eu ia entrando aqui em Santa Rita, os amigos que estavam comigo, eu falei, olha, nós estamos chegando na cidade mais politizada da Bahia. Toda vez que a gente chega em Santa Rita de Cássia, a impressão que eu tenho é que a eleição é no dia seguinte. Eu nunca fui, e olha que eu ando por essa Bahia toda, eu nunca vi uma política tão acirrada. Uma vez, nós estávamos aqui numa campanha eleitoral e a carreata ia na rua e os adversários iam para a rua para confrontar a carreata que a gente estava. Uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. E tinha uma mocinha, eu me lembro muito bem disso, que ela falava e apontava o dedo para mim com tanto ódio, que eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz a essa moça? O que é que eu fiz a essa moça? Naquele tempo ainda jovem e tal, um mês depois eu estava numa festa em Barreira, nessa próxima, não estou nada contra o senhor, não. É porque lá a política é assim mesmo. Então, Santa Rita tem essa característica de ter uma efervescência política que é extraordinária. É extraordinária, porque, no fundo, é uma política efervescente, mas pacífica. Essa atividade que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, eu não vejo em lugar nenhum. Falei que já é a segunda vez que eu venho para cá. Venho aqui na Câmara, como deputado, e sou recebido dessa mesma maneira acolhedora pela oposição, pelos deputados do governo, querendo realmente falar de política. Eu acho isso extraordinário. Quando falei que estava vindo para cá, né, que a gente ia para cá, não vamos fazer a reunião na Câmara, né? Vamos fazer a reunião na Câmara. Falei, não tem problema nenhum. Estamos aqui realizando uma reunião que, claro, a oposição aqui cumpre o seu papel, né, de fazer as críticas à prefeitura, à gestão, isso é da prática democrática. Eu, antes de vir para cá, inclusive, tive a oportunidade
de falar com o nosso prefeito, Zezo, mas eu quero dizer a vocês todos que essa relação efervescente, ela é a relação da cidadania. Santa Rita de Cássia tem muito a ensinar ao Brasil nesse momento. Muito a ensinar ao Brasil, porque nós estamos vivendo, no nosso país, infelizmente, um momento de radicalização que, na verdade, não ajuda o nosso país. Eu tenho dito que desde a eleição de 2014, aquela eleição que o Aécio perdeu para Dilma, de lá para cá, Bruno, nós não tivemos no Brasil um momento de paz, porque acabou a eleição da Dilma, já ela assumia em uma condição muito precária do ponto de vista econômico. O Brasil, em 3 anos, perdeu 10% do seu produto interno bruto na produção, a economia estava derretendo, veio o processo de impeachment contra a Dilma. O processo de impeachment é sempre um processo penoso, e nós impeachmentamos a presidente, assumiu o vice-presidente Michel Temer. No meio disso tudo, vivíamos aquele processo da Lava Jato, uma atividade judicial muito intensa, e da Lava Jato, durante a Lava Jato e durante o curto mandato de Michel Temer, 2 tentativas de impeachment Michel Temer, né? Aí, quando achávamos que o Michel ainda assim fazia um governo profundamente reformista, trazendo profundas e boníssimas contribuições para o país, e no final do governo Michel Temer se elege Jair Bolsonaro. Eu fui colega de Bolsonaro durante 8 anos na Câmara dos Deputados. Nunca imaginei na minha vida que o Bolsonaro um dia chegaria à presidência da República. Você tem ideia da falta de expectativa que ele tinha para ser presidente da República? Devia ser mais ou menos o mês de julho, se não julho, agosto, Bolsonaro já candidato. Eu estava descendo o elevador da Câmara, tem 3 elevadores que são privativos dos parlamentares. E eu estava dentro do elevador e estava mexendo no meu celular. Eu vi que a porta se abriu, que entrou alguém, mas eu não reparei quem era. Quando a porta se fechou, a pessoa bateu no meu ombro e falou: "E aí, Maia, tudo bem?" Quando eu olho, era Bolsonaro. Eu falei: "Ô, presidente, como é que está?" Presidente assim, porque ele era candidato. "Como é que está?" e tal. Ele falou: "Rapaz, olha só, eu não aguentava mais ficar aqui nesse parlamento. Não tinha mais interesse em ser deputado federal. E justamente por isso, eu achei que a melhor maneira de eu sair era ser candidato a presidente da República. Mas no segundo turno estaremos juntos." O que é que ele queria dizer naquele momento? No segundo turno nós estaremos juntos. Porque ele acreditava que o candidato que era da direita, mais forte, porque estava tendo todo o apoio do Centrão, que era o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, iria para o segundo turno contra o Haddad, e que ele estaria junto com a direita no segundo turno. Pois bem, um mês depois veio a facada, o atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, e o resto da história todos nós conhecemos. Pois bem, Bolsonaro assume o governo. Eu sou um deputado, não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, da centro-direita democrática. Eu não sou um radical, porque eu acho que o radicalismo não ajuda em nada. Agora, obviamente, que eu não posso achar bonito um presidente da República, como Bolsonaro foi durante 4 anos, que eu nunca, e eu faço aqui uma indagação aos senhores, talvez os senhores tenham tido a oportunidade que eu não tive, eu nunca vi o Bolsonaro, em nenhum local, fazer um discurso construtivo. Vim aqui falar sobre saúde, vim aqui falar sobre educação, vim aqui falar sobre uma obra. Não. É só briga, é só confusão, é só agressão. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. O PT, por outro lado, cumpre um papel muito semelhante, porque é a política do nós contra eles. O PT sempre quer dizer que o rico é inimigo do pobre e que ele defende o pobre, e que talvez por isso mesmo se preocupe tanto em produzir mais pobres. E vocês querem um exemplo disso? Olha os assentamentos agrários que estão aqui em Santa Rita. Eu quero que alguém me diga um único assentamento que esteja bem, onde as pessoas estejam de fato felizes com o que está lá.
Então, nós vivemos hoje um radicalismo, meus amigos, que não contribui. Tivemos os 4 anos do governo Bolsonaro. Depois dos 4 anos do governo Bolsonaro, nós tivemos, ainda durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ainda tivemos a Covid, um problema que atingiu o mundo inteiro e que também atingiu o Brasil. Acaba o governo Bolsonaro, ele consegue perder a eleição para o Lula, uma coisa inacreditável, com a rejeição que o Lula tinha, mas o Bolsonaro conseguiu perder a eleição. E aí, temos visto, nesses 3 anos, o momento mais tensionado que a política desse país já viveu. Eu estou lá naquele Congresso Nacional e não se discute nada. O Congresso é só briga. O Congresso é só confronto. É deputado, como aconteceu na semana passada, e senador, assumindo, tomando conta, fazendo um piquete para não ter sessão nem no Senado nem na Câmara. No Brasil de hoje, lá no Parlamento, diante de tantos problemas que nós estamos vivendo, só existe um tema: anistia ou não anistia. Tivemos aquele atentado terrível do 8 de janeiro. Eu tive a oportunidade de ser presidente da CPI, justamente pelo meu perfil moderado. Entre um radical e outro, escolhe alguém do centro para presidir aquela CPI do 8 de janeiro. E hoje, não bastasse todo esse confronto que existe no parlamento, que existe na política, temos visto o Supremo Tribunal Federal exacerbando de maneira avassaladora das suas funções jurisdicionais. O Supremo Tribunal Federal indo muito além de onde devia ir, e isso tudo em desfavor do Brasil. Então, nós brasileiros queremos paz. Nós brasileiros precisamos olhar para quem precisa. Nós brasileiros precisamos ter consciência de que essa disputa que está colocada a nível nacional não serve ao Brasil. Definitivamente não serve ao Brasil. Não bastasse tudo isso. Não bastasse tudo isso. O presidente da República sai daqui do nosso país e vai para a reunião do BRICS. E nessa reunião do BRICS, ele junto, porque o que é o BRICS? O BRICS é um conjunto de 5 países que se associaram em uma entidade chamada BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Esses 5 países montaram essa entidade, tem um banco, e o presidente Lula vai na reunião do BRICS e, lá nessa reunião, faz um veemente discurso contra a dolarização da economia. A dolarização da economia. Isso atinge diretamente o americano. E o presidente dos Estados Unidos tomou isso como uma grande ofensa. Curioso é que, enquanto o presidente do Brasil vai lá nessa valentia toda falar contra os Estados Unidos, ao meu ver, de maneira absolutamente desnecessária, enquanto isso, o coleguinha dele que estava lá, junto com ele, dando força para ele falar, na semana passada estava lá no Alasca, o Putin, se encontrando e fazendo as pazes e apertando a mão bonitinho com o presidente Donald Trump. O chinês já se acertou economicamente e todas as pendências entre China e Estados Unidos estão muito bem resolvidas. Mas o Brasil está pagando o pato. Por conta da fala do Lula, o Brasil está aí sofrendo um tarifaço de 50% nas importações para os Estados Unidos. Eu tive esses dias lá em Petrolina e Juazeiro, onde tem uma grande produção de manga, e as pessoas estão lá, com a manga apodrecendo, perdendo, porque não conseguem exportar a manga. Do outro lado, algo absolutamente impensável. O filho do ex-presidente da República vai para os Estados Unidos fazer um discurso contra o Brasil, incentivando que hajam ações contra o Brasil. Então, é como a gente diz aqui no sertão, né? A gente está vivendo um tempo, como dizem por aí, que vaca não está conhecendo bezerro. Eu nunca vi uma loucura como essa que nós estamos vivendo no Brasil. Nós todos temos que ter um sentimento de que precisamos devolver o Brasil aos brasileiros.
Essa briga que está colocada, seja contra os Estados Unidos, seja pela anistia, seja contra o presidente Bolsonaro, seja contra Alexandre de Moraes, seja o que for, gente, isso não bota comida na mesa de ninguém. Precisamos ter um presidente da República que olhe para o que de fato interessa aos brasileiros. Um presidente da República que se preocupe com a economia. Um presidente da República que se preocupe em gerar emprego, em gerar oportunidade, em gerar para os brasileiros condições melhores de vida. Aqui na Bahia, o nosso governo do Estado simplesmente perdeu o controle da segurança pública e a Bahia é o estado mais violento do Brasil, disparadamente. Para os senhores terem ideia da distância que existe hoje, a Bahia tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro somados têm quase 60 milhões de habitantes. São Paulo e Rio somados são 5 vezes mais gente do que a Bahia, 5 vezes mais. Pois bem, no ano passado, São Paulo e Rio de Janeiro somados tiveram 4.500 homicídios, 60 milhões de pessoas. Aqui na Bahia, sozinho, nós tivemos nada mais, essa coisa, 6.500 homicídios. A Bahia sozinha teve mais de 50% a mais homicídios do que o Rio de Janeiro e São Paulo somados. O governador da Bahia perdeu o controle da criminalidade. Todo mundo que está aqui nessa sala, sem conhecer alguns dos que estão aqui, todo mundo aqui nessa sala, com certeza, já penou, já sofreu, se não diretamente, por conta de um amigo ou de um parente que morreu nessa famigerada fila da regulação. Porque a saúde pública da Bahia é uma vergonha. O governador anda por aí tirando selfie com todo mundo, tirando selfie, dando risada, tem um sorriso bonito, o governador. Convenhamos, tem um sorriso bonito, mas, em compensação, não faz um governo bonito. Não pensa nas pessoas, só pensa na política. Só deu uma parte? Se eu lhe der uma parte, eu vou ter que dar parte para todo mundo. Eu vou lhe pedir licença para não dar, porque senão vai ficar... Vamos aprofundar. Simpatia não resolve o problema, era isso que eu queria dizer. Mas obrigado. eu quero dizer aos senhores que nós que estamos na política, temos que ter um sentimento de que não podemos votar para fortalecer a discórdia. Nós não podemos incentivar e aprofundar a divisão. Nós não podemos contribuir para que o Brasil continue nesse rumo insensato de guerra, de briga, de conflitos. Eu acredito, sinceramente, que o desejo do povo brasileiro é voltar a ter um presidente da República, como foi Lula no seu primeiro mandato. Justiça se faça. Como foi Lula no seu primeiro mandato, um bom presidente. Um presidente da República como foi Fernando Henrique Cardoso, grande presidente da República, que buscou ajudar o Brasil, que acabou com a inflação, que permitiu que os brasileiros tivessem poder de compra, poder financiar no crediário. Ou então o Lula que fez o Bolsa Família, o Lula que fez o Minha Casa Minha Vida, que fez um grande programa social. Mas de lá para cá, o que nós estamos vendo, gente, é só a guerra, é só a dissociação, é só o confronto e o conflito que não serve aos brasileiros. Portanto, a minha fala hoje, onde eu quero que tenha possibilidade de expressar a minha voz, e já é muita coisa, porque nem muita gente está podendo falar no Brasil, onde eu tenho expressado a minha voz, é para falar em união. Quero chamar a todos vocês para que a gente busque reconstruir na política nacional esse sentimento de paz. Outro dia, Fernando Henrique Cardoso disse uma frase interessante. Falou, olha, no Brasil não há espaço para os moderados, mas, pelo amor de Deus, a vida é moderação. Se nós olharmos a palavra de Deus, é uma palavra da moderação, da conciliação e não da guerra. Se nós olharmos o sentimento que nós desejamos para nossas famílias, é o sentimento da paz, é o sentimento da harmonia, é o sentimento do entendimento, enquanto que no Brasil nós só vemos o oposto de tudo isso. Portanto,
É por isso que eu disse no começo da minha fala que o Brasil tem que aprender muito com Santa Rita de Cássia. Porque aqui vocês têm as divergências, têm os confrontos. Vi aqui os vereadores da oposição criticar o governo, mas de uma forma educada, serena, sincera, falando, olha, esse ponto aqui, esse ponto acolá. É isso, é assim que se faz política. É com respeito pelo adversário, é com moderação, não é com ódio. Não estão aqui falando com ódio do prefeito, estão expondo o ponto de vista, foram eleitos nessa condição. Vi aqui os vereadores do governo defenderem, mas da linha da moderação, do respeito, da civilidade. Afinal de contas, o que é a política se não é essa oportunidade da civilidade? Obviamente que quando há opiniões opostas, e tem que haver opiniões opostas, essa casa, esta extraordinária casa que é o parlamento, é justamente o momento e o local apropriado para se produzir soluções conciliadoras. Aqui, com certeza, a oposição ajuda mais o prefeito a refletir do que o governo. Os deputados, os vereadores do governo, por sua vez, são aqueles que estão aqui dando uma grande contribuição para o prefeito, que foi escolhido pela maioria dos filhos dessa terra, poder pôr em prática as políticas públicas que ele entende que sejam mais acertadas e ele tem a legitimidade para propor essas políticas públicas. Mas, gente, vamos pensar nas pessoas. E é assim que se faz. Portanto, nesta noite tão agradável, eu quero agradecer a vocês, dizendo que eu tenho muita esperança. Eleição é esperança. E eu tenho esperança, como brasileiro, de que nós saiamos desse processo extraordinário que é a eleição com esperança. Nesses últimos dias eu tenho repetido, me permitam aqui contar uma historinha, eu tenho repetido muito sobre esperança e como as pessoas desejam a esperança, às vezes até quando a esperança é falsa. Mas eu vou contar aqui uma historinha. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2011, tinha um senhorzinho lá, já com 80 anos mais ou menos, ele morreu na Covid, era deputado de Minas Gerais, Bonifácio de Andrada. Ele é descendente do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. A família Bonifácio de Andrada sempre teve, ao longo da história, um representante do parlamento brasileiro. Atualmente é o Lafayette de Andrada, que tem o mesmo nome de um irmão do José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi o patriarca da independência. O Lafayette, que é meu colega, uma figura belíssima, deputado por Minas Gerais. Mas o pai dele me contou uma vez uma história, ele era um senhorzinho que tinha muito culto, uma conversa muito agradável, eu gostava muito de conversar com ele. Ele me contou uma história extraordinária. Ele disse que, certa feita, lá em Barbacena, cidade onde ele sempre fez política, um eleitor procurou ele, Ori, e falou: deputado, eu vim aqui lhe pedir um favor. O senhor, sempre votei no senhor, então eu vim aqui lhe pedir um favor. Pois não, puder atender vai ser uma honra. O seguinte, meu filho quer ser astronauta e quer entrar na NASA. E eu vim aqui pedir para o senhor para arranjar um jeito de meu filho entrar na NASA. Mas na NASA, rapaz, é na NASA. Mas, meu amigo, a NASA é um centro de tecnologia dos Estados Unidos. Eu sou deputado, se o senhor não sabe, aqui no Brasil. O Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos. A NASA é dos americanos. Eu não faço nem ideia de como é que uma pessoa entra na NASA. Eu, infelizmente, queria muito, mas eu não tenho como lhe ajudar. Tá bom, tá certo. Aí o sujeito foi embora, procurou o adversário. Aí chegou lá, virou para o adversário, falou: olha, eu vim aqui, meu filho tal, quer ir para a NASA. O cara falou: rapaz, ainda bem que você me procurou. A NASA é comigo mesmo. Não tem problema, resolva a situação do seu filho. Mande ele comprar roupa de astronauta, mande o currículo e fique tranquilo que a vaga dele lá vai para a Lua, está garantido. Aí passou, né, a eleição, o cara votou lá no outro, e obviamente que o sujeito não arranjou a vaga na NASA. Aí o Bonifácio passou um tempo e encontrou com o sujeito na rua. Falou: mas rapaz, você está vendo como são as coisas? Você me procurou aquela conversa e tal, da NASA, eu não tinha como atender, e eu sou sincero, eu falei para você que não tinha. Você procurou aquele mentiroso, ele prometeu, resultado, não atendeu seu filho e tal, e acabou a gente perdendo nossa amizade, nos afastamos. Tudo. Aí o cara virou para ele e falou: pois é, deputado, o senhor está falando é verdade. Tudo isso é verdade, é mentiroso mesmo. Agora, ele pelo menos me deu esperança, e nem isso o senhor me deu. Então, eu estou falando isso porque é da natureza humana
a gente querer ter a esperança verdadeira, gente, a esperança verdadeira, a esperança feita com raciocínio, com lógica, com esse sentimento de que nós temos responsabilidade com o Brasil. Nós temos responsabilidade com o futuro do nosso país. E essa responsabilidade impõe nós devolvermos ao Brasil uma política serena, sincera, honesta, de diálogo, de conciliação e de entendimento, porque é o diálogo, a conciliação e o entendimento que haverá de produzir frutos bem melhores para o Brasil. Fico muito alegre de estar aqui. Bruno e eu temos tido essa parceria, temos feito aqui importantes ações, muitas outras, com fé em Deus, haveremos de fazer. Fiquei muito feliz, eu participei, Emerson, da gestão do seu pai, trouxemos aqui emendas importantes, fico muito honrado e muito orgulhoso daquilo que eu e Joaquim Geraldo, ao tempo que ele foi prefeito, pudemos fazer por Santa Rita. Passei um tempo sem ter uma representação política aqui no município, voltamos a ter essa representação política, e eu, que sou um deputado aqui do Sertão, um deputado que foi prefeito de Bom Jesus da Lapa, um deputado que sabe exatamente o que é a necessidade que nós temos aqui. Quem mora na capital talvez não entenda o que significa um poço artesiano, o que significa uma caixa d'água, o que significa você conseguir um dinheirinho ali para calçar uma rua. Nós sabemos o que significa isso. Nós sabemos o quanto é importante as verbas que nós conquistamos para trazer para uma cidade que tem as deficiências que Santa Rita tem. Uma emenda na saúde, uma emenda para o calçamento, uma emenda para fazer uma quadra poliesportiva, o que for. Eu, como deputado, quando cheguei em Brasília até hoje, eu sempre compreendi que a razão de ser do meu mandato, a razão mais importante era trazer recursos para fazer as coisas no sertão da Bahia. Não importa se o destino e a graça de Deus e a boa vontade dos meus companheiros, dos meus pares, me permitiram relatar matérias tão importantes. Você relator da reforma da Previdência, agora, nesse momento, relator da Lei dos Portos, presidente da CPMI, relator da terceirização, relator da lei das estatais, tudo isso que dá a gente uma projeção nacional, e é claro que um deputado tem que estar também concatenado, vinculado aos grandes debates nacionais, mas o que realmente me apraz e me satisfaz é ver uma obra, como de manhã eu marquei com o Bruno, da gente levantar e ir ver as ruas que foram calçadas. Isso realmente me satisfaz profundamente. E no debate nacional? No debate nacional, 3 letras resumem o que o Brasil precisa. Nós precisamos de paz, para que o Brasil volte a olhar para os brasileiros. Muito obrigado a vocês, que a alegria está aqui, alegria sincera, do fundo do coração. Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Obrigado.